boa. Talvez, né, um pouco faz parte até da nossa humanidade aí. A gente, acho que como pessoas, a gente também está aprendendo um pouco em relação ao que eu vou perguntar. As empresas, normalmente, elas tinham o conceito da posse, né, da criação. Todo mundo criava tudo. Todo lugar que você ia, tudo criava e tal. E aí você começa a ver uma tendência, até por causa do mundo da cloud computing, de conexões, você passa a ver uma tendência de composição. Sim. E aí, nos últimos anos, talvez até pelo uso do marketing e comunicação, você vê as collabs, né, estourando aí. Qual que é o seu ponto de vista? Como que você vê o papel da tecnologia no fomento dessas colaborações? Mesmo tem essas colaborações no mercado, mas colaborações talvez mais por trás dos panos, assim, na perspectiva da operação e tal, né? Do backstage, né? Que a gente fala. Eu já trabalhei em algumas empresas onde a gente tinha uma área de inovação ou onde eu criei a área de inovação dentro da TI. Ok. E isso ajudou muito nessa questão do conceito de trazer a empresa para uma realidade de não vamos ficar inventando de desenvolver um monte de coisa aqui que vai criar um monstro tão grande. Vamos ver o que o mercado também nos traz. E aí a gente começou a fazer isso também com o modelo básico que todo mundo conhece já está, que é a questão das startups. E trazer isso para dentro de casa. Convidava as startups? Fazia um processo interno, exatamente, como uma incubagem mesmo. Ou seja, essa foi uma estratégia inicial já. Já era um modelo que a gente colocava o desafio ali, muito parecido com um hackathon de dev, só que um hackathon para startups. Onde já era negócio, né? Exato, que era negócio. Onde tinha uma dor. E aí a gente colocava aquilo como se fosse uma prateleira para dizer assim, quais são as dores que a empresa tem, quais são as startups no mercado que podem ajudar. E as startups olhavam a prateleira, qual que é a prateleira dela. Ou seja, você separou uma parte do seu orçamento, em vez de você contratar um monte de pesquisador, cientista e tal, você criou uma governança para receber esses interessados, esses parceiros. Exato. Então isso se tornava muito interessante, porque... você tinha diversos segmentos ali. Você tinha um problema, por exemplo, na área financeira, que ele queria resolver, um problema na área comercial, que a empresa queria resolver, ou um problema dentro da área de operações mesmo, crítica da empresa. E aí o que acontece? Esse modelo fazia com que as empresas que tinham, às vezes, as startups, que tinham, às vezes, os seus produtos já mais desenhados, até se adaptassem ali para trazer uma solução para aquilo para aquela dor que estava acontecendo. A conexão precisava ter alguns ajustes. Exato, aí ficava um cenário aberto. E aí, obviamente, sentava-se junto para fazer uma colaboração ali maior, um período de integração maior, para começar a se desenvolver adequação ali para aquela solução. Isso funcionava, que era uma maravilha. Seja, e sempre num bom conceito de MVP, né? Surgiu a hipótese, fazia o MVP, deu certo, aí eventualmente formaliza num contrato mais amplo. Isso, exatamente. Obviamente, tem as suas regras, como tudo, claro, a governança forte, mas, cara, isso funciona muito bem. Você vê que vai aumentar demais? Vai demais. Muito, cara, muito, de verdade. Show. Vamos descobrir qual que é o próximo tema aí. Saúde física e mental no ambiente digital. Nós estamos numa era, principalmente no Brasil, né? Eu lembro que alguns anos atrás, talvez 5 anos atrás, eu lembro de ver revistas assim, falando que 8% da população tinha algum tipo de desafio em relação à saúde mental, desafios no ambiente de trabalho. Por estar numa empresa, eu tinha minhas estatísticas internas, a gente começou a ver uma tendência muito grande de crescimento e que facilmente passou de 30%. E a gente via isso de forma ampla aí. Na sua visão, quais são algumas ações que dentro, né, de uma liderança, uma área tão importante como de tecnologia, que a gente toma pressão, né? Acordou, você dorme com pressão e acorda com uma pressão e meia, né? Você tem essa questão da entrega, toda a expectativa do negócio em relação às entregas, né? Eu acho que eu já falei hoje, né? 99% dos projetos estão ali envolvidos. Incertezas, desafios e
Pô, às vezes você vai fazer um produto, dá um enrosco, alguma coisa Sim. acontece. Esse cenário todo, quais são pontos que você acredita que a liderança, junto com o RH, junto com outras partes da empresa, algumas empresas têm até suporte para isso, que pontos que você observa e fala assim, não, esses pontos de atenção eu preciso orientar, porque senão aqui a galera começa a espanar, porque eu crio o ambiente para dar problema. Isso, é isso aí. Esse tema a gente diz, né, o mal do século, né? A questão da saúde mental, né, já está há alguns anos aí instalado Muito forte, de alguma forma e vem crescendo bastante. E tem sido, sim, a preocupação das grandes empresas que têm essa questão do conceito de clima organizacional, que se preocupa com o colaborador, não é uma balela ou simplesmente está ali escrito. Tem sido tema importante dos RHs desafiarem os seus gestores de sempre melhorar e desenvolver isso. Alguns pontos na minha liderança são fundamentais e eu, obviamente, vim aprendendo isso com o passar do tempo. Às vezes sofrendo sobre isso, às vezes com alguém que me orientava nesse sentido de quais eram os melhores caminhos, que são os aprendizados da vida. A questão, obviamente, da comunicação, como eu falei, e aí volta sempre nesse tema. Por quê? Porque o que eu quero. A comunicação realmente ela é muito ampla. E nesse quesito aqui, quando a gente fala de saúde mental, do ambiente de trabalho, do ambiente digital, tem toda uma peculiaridade que é se preocupar com tudo que está acontecendo. Então, desenvolver essa comunicação para que a pessoa também sinta vontade num ambiente seguro para contar da vida dela. Né? Para ela explanar, porque você é líder de uma equipe. Às vezes você tem uma equipe de 5, 10 pessoas, às vezes tem uma equipe de 300 pessoas. E você tem que entender como é que a tua equipe está, você tem que ter índices desse acompanhamento, você tem que saber a saúde das pessoas que trabalham na sua equipe, como é que elas estão, os seus gestores direto terem o mesmo pensamento, tem que ser cascateado isso. Você não pode ser um head de uma área e ter níveis de gestão ao passar do tempo até o nível operacional e essas pessoas não transbordarem a sua forma de pensar. Então, a comunicação ela é muito importante. Esse cascateamento dessa cultura tem que vir. Então, se eu penso assim, eu tenho que cascatear e acompanhar os meus gestores abaixo se eles estão fazendo isso também com as suas equipes. Porque senão vai ficar só numa camada de gestão e não vai estar na camada operacional, que é na sua grande maioria de pessoas que está dentro do time. Acompanhar esse ambiente de trabalho para saber, a gente sabe, cada um tem os seus desejos, os seus anseios, fazer o trabalho de avaliação de metas de desempenho baseado também numa avaliação da equipe para entender se ela está feliz, porque um profissional feliz, um profissional tranquilo, entrega muito melhor do que um profissional sob pressão. Isso já é comprovado. Então, isso também faz parte da liderança, acompanhar, fazer as reuniões de one-to-one, fazer as reuniões de equipe, fazer as reuniões de resultado e fazer encontros que sejam encontros de bate-papo, de falar como é que está a semana. Isso tem que acontecer. Então, isso sempre foi uma atividade que eu exigia do meu time, que eles tivessem periodicidade disso. É muito importante. Que não fosse ao acaso. É isso. Tivesse um regime. E documentar isso. Porque, às vezes, numa equipe pequena é fácil você ter essa informação. Mas se você tem uma equipe de 100, 200 pessoas, você já não consegue fazer isso. E tem um desafio, porque o dia a dia começa a tomar, né? Total. A gente sabe que a gente começa às 9, mas a gente vai ver o que a gente planejou no dia anterior lá pelas 4h30, né? É isso. Então, isso começa a ficar de lado. Então, são ações importantes. Eu sempre também fiz... E, obviamente, isso depende também da questão orçamentária, da cultura da empresa, mas é uma jornada de convencimento que você faz isso dentro da empresa. Eu sempre criei os team buildings. Okay. Eu acho que isso ajuda muito a equipe a ser uma equipe unida, a uma equipe parceira, porque muitas vezes eu e você, a gente trabalha na mesma equipe. Às vezes o nosso chefe ali ele não consegue estar o tempo inteiro com a gente, mas eu e você a gente está sempre junto ali. A gente vai almoçar junto, a gente vai tomar café junto, a gente faz um trabalho junto ali. Então o que acontece? Cara, às vezes eu posso te ajudar. Eu posso entender que você está com um problema, uma dificuldade, ou seja em casa, ou seja no trabalho, e tentar ser um ponto de apoio seu. E aí o que acontece? Os team builders criavam essas conexões na equipe. A gente saía, a gente ficava 2, 3 dias fora,
do ambiente de trabalho, num ambiente preparado para aquilo, com o apoio do RH, com equipe de consultoria especializada em criação de team buildings, para que a gente pudesse criar um ambiente ali de estratégia sim, de conteúdo sim, mas também de construção de time, onde a gente criava esses laços entre as equipes, porque aí no dia a dia se relacionar ia se tornar muito mais fácil, né? A gente tem diversas formas de fazer isso. Isso sempre foi muito rico. E sempre quando a gente saía de um team building, aquela energia, Rodrigão, durava 6 meses, 1 ano. E a galera ficava ansiosa. Spike, muito. Dava um pico. E a galera ficava ansiosa pro team building do ano seguinte. Porque a gente ia, falava de trabalho, falava de estratégia, falava de tudo isso, mas também construía um relacionamento com o time. Maravilha. Esse é um tema bastante desafiador, né? Que, em geral, a liderança precisa de ajuda, né? Total. Precisa. Às vezes não sabe quais são as ferramentas que às vezes são tão simples como essas, que às vezes você pode não ter orçamento para ir para um hotel para ficar fora, mas você pode fazer um team building durante o dia dentro do teu escritório, numa sala, mesmo com uma equipe pequena. Dá para você ter vários modelos que você consegue fazer isso e que traz um resultado muito bom. Vamos tentar um próximo aí? Eu queria que saísse esse aqui, ó. Vamos ver se a minha aí vai me ler. Vamos nesse aqui, que acho que tem a ver um pouco com o que a gente falou, boa. E depois eu vou fazer a pergunta do outro tema que a gente finaliza. Aí a gente fecha com ela, boa. Você comentou agora, a gente estava falando de saúde mental, física, mental, a parte, né, toda essa estratégia, e tem essa questão do employee experience, que, enfim, a experiência aí do colaborador. Você até citou antes da gente começar o game, né? Toda a jornada. Tudo tá fazendo sincronia. Eu queria fazer uma pergunta, uma provocação, assim, em relação a... Quando a gente tem a meta, tem que ser objetivos, né? A gente, pelo menos, aparentemente, a parte de formação de hard skills aqui no Brasil tem alguma dificuldade. A gente tem, aí acho que não é opinião, mas o quanto ser impactado isso ou não, um descasamento na formação dos profissionais versus o que às vezes o mercado precisa. E a minha pergunta é assim, essa questão da experiência, né, fora a jornada, que é uma coisa que as empresas vão cuidando cada vez mais, pelo menos já existem os casos de referência para seguir. A questão, quando chega no dia a dia, mais prático, e aí talvez até fazendo um gancho com a questão de saúde mental. Beleza, você tem todo um ecossistema feito de suporte, o RH junto, enfim, nota 10. Mas, precisamos entregar a solução tal, que vai ter que ser codificada num ambiente, sei lá, AWS, com framework, Flutter e tal. Aí a galera, enroscou. Aí vai na próxima, não, faz a dele, faz não sei o quê. Cadê a versão do produto? Enroscou. Aí, inevitavelmente, alguma cobrança vai acontecer. Sim. E aí, mas tá tudo certo, tem todo o suporte. Só que, assim, a minha pergunta, né, dado o cenário que eu construí depois de 2 minutos de novo, em que momento que é suporte e que momento que é ok, a ação é um pouco além do que simplesmente a experiência, e aí precisa ter um socorro técnico, uma capacitação, ou no limite não encaixa naquela posição esperada. Como que um líder, né? Como que você orientaria um líder na perspectiva onde é gestão e na perspectiva onde é tomar decisão e falar assim, cara, ok, tá faltando um conhecimento mesmo, e aí segue para frente. Que é doloroso, né? Já passei por, óbvio, acredito que profissionais que tiveram diversos projetos aí no mercado passaram por situações pelo menos parecidas como essa, né? Vou tentar de uma forma resumida também trazer essa, de novo, na prática, né? Que eu acho que é legal. Que dói, trazer. Né? Nós como líder Muito, dói isso. bastante. Essa situação a gente não quer enfrentar, né? Bastante. Teve um projeto que a gente foi implementar, a gente sempre quis ser referência no mercado, em tecnologia, no segmento que a gente atuava, no setor. E a gente sempre fazia projetos inovadores. Tanto é que a gente ganhava prêmios atrás de prêmios de inovação na empresa que eu estava até então. E a gente sempre estava no mercado falando sobre cases desses projetos. E aí teve um que era um projeto voltado à área de produção também, né? E nenhuma empresa tinha implementado aquela plataforma
para o segmento de farmacêutico que a gente tinha feito, que a gente estava. E aí eu falei, pô, vai ser um desafio. Mas a fabricante do produto estava disposta, a gente também, a gente foi encarar. Só que a gente não, foi o meu primeiro projeto com esse formato, nesse cenário, vamos dizer assim. Com zero conhecimento dentro de casa. Tinha conhecimento de processo, mas não tecnológico. Porque era um produto novo. Vamos em frente. Fomos no mercado, trouxemos uma consultoria que dizia que era expert naquele assunto e pau na máquina. Projeto de 1 ano. A gente percebeu, faltando poucos meses para entregar o projeto, que estava no caminho errado. Que quando eu construí a bicicleta ali, eu não sabia encaixar o pedal, que a roda não girava, que o guidão estava invertido e que não tinha banco na bicicleta. Então eu percebi que o projeto estava todo com problemas e que a gente não ia entregar aquele projeto. Chamamos a fabricante, entendemos tudo isso. A equipe sempre estava o tempo inteiro falando, não, que vai dar certo, não vamos entregar, vai dar certo. Semana atrás de semana e o negócio empurrava. E porrada no negócio. Exatamente. Porque a gente tem uma responsabilidade ali, apesar de tudo. Esse é o cenário da pergunta. É isso. Ok, o time, employee, tem o RH, mas... Capacitamos o time em cima da solução, mas era um time que foi capacitado para aquilo. Eu não tinha um time com 6 anos de experiência, 10 anos de experiência sobre aquele produto. Resumo, não demos go live. Obviamente também tivemos um problema ali com o projeto. Mas qual foi a ação? Né? Aí foi com um pouco daquilo que a gente sempre falou aqui. As pessoas estão sempre no centro de tudo. O problema quando a gente contratou a empresa que a consultoria aqui ia fazer, a gente viu que eles tinham diversos projetos iguais àquele. Só que a gente não se preocupou em garantir que as pessoas que iam implementar aquele projeto eram aquelas pessoas experientes. O que aconteceu? As pessoas que vieram para o projeto daquela consultoria não eram as pessoas que tinham aquela experiência. Ou seja, fazendo analogia, tinham talvez acesso, mas seria um conhecimento em construção e não... Exato, e não as pessoas que fizeram. Né? Então, as pessoas que tinham experiência com aquilo não eram as que estavam no projeto. Isso é muito comum acontecer. Só que não, num produto tão novo e com tanta dificuldade de achar. E aí, trouxe a fabricante trouxe pessoas de fora do Brasil, inclusive, para apoiar no projeto, com conhecimento. Para fazer uma recuperação. Colocamos o time colado neles para fazer o acompanhamento e aprender. E aí, passou-se mais alguns meses ali, a gente conseguiu corrigir a rota, né? O caminho estava trilhado ali, não era o correto, a gente conseguiu corrigir tudo. Fomos para a implementação. Mas até então, a nossa experiência que a gente estava tendo ali, até para o próprio colaborador não era boa, porque ele entrou também num cenário que era cego para ele. Então a experiência dele naquele projeto não foi positiva. Então, o cenário para dar o problema de saúde física, mental nisso aí tá montado. Né? Isso. Só que aí a gente... por causa da incerteza, né? Total. Eu acho que para a empresa, ok, cara, fazia parte, tinha um desafio ali. Mas a incerteza gera... E aí lembra que eu falei logo no início da nossa conversa, né? Que teve diversos erros no caminho que fizeram a gente aprender. Que é o que a gente aprende com os erros, né? Isso foi muito bom profissionalmente para mim. Porque daí então, eu nunca mais errei. Pelo menos em erros como esse, foram sempre... quando apareceram, eram corrigidos de imediato e sempre deu certo. Você já tinha uma flag ali que você já sabia observar. Isso tava fácil. Indo nessa linha, né, que teve uma leve... Um cenário aí que a gente discutiu. Você vê empresas... isso é público, né? Por isso que eu vou citar. Você vê BTG, fez um negócio de universidade, XP foi numa linha. Você vê, acho que Bradesco também tem alguma coisa. Não sei se o Itaú tem e tal. Você vê que existe uma pressão... Vou colocar entre aspas pressão também, embutida nas empresas em relação à capacitação, desenvolvimento e treinamento. As empresas conseguem acomodar tudo isso? Tem que entregar, tem que recrutar, tem que dar o run, ainda tem que capacitar os profissionais. Ok, me parece que se fizer pode ter uma vantagem competitiva, mas... Estamos no Brasil aí, tá apertado para todo mundo, né? Não é muita função delegada para a empresa, saúde física, mental, capacitação, desenvolvimento, carreira.
Como é que tá essa pressão aí? Existe, eu passei por um cenário assim, vou te contar, mas eu acho que o mais importante ali é você também, com tudo isso acontecendo, você ter os parceiros corretos para esses momentos. É fundamental você ter os parceiros também, porque às vezes você não tem realmente os braços ali para criar tudo isso. Eu, por exemplo, eu passei por... Se bem que eu implementei isso, foi um modelo de sucesso, então eu trouxe isso para as últimas 4 empresas que eu trabalhei, porque na primeira que eu fiz deu muito certo, que eu criei uma universidade corporativa de TI, que não tinha o objetivo de capacitar só a TI. O objetivo era de capacitar as pessoas da companhia que utilizavam aquela solução. Então, o objetivo qual era? Era capacitar melhor as pessoas no uso das soluções que nós já temos dentro de casa. Ou seja, não precisa ser pro novo e tal, mas... Vou dar um exemplo para você. Aquilo que já tem usa melhor. Básico. Essa estratégia é legal. Todo mundo fala que sabe usar e-mail, Outlook, por exemplo, da vida. Ninguém sabe criar nenhuma regra de e-mail. Regra de e-mail, um agendamento, uma prioridade. Não sabe criar uma regra de e-mail. Excel sabe usar, mas desenha a tabela em vez de fazer base de dados para fazer pivot table. PowerPoint. Todo mundo fala que sabe fazer apresentação e não sabe fazer uma simples animação ou transição de slide. Ok, entendi o que você falou. Ou seja, não precisa ser revolucionário. É isso. Você vai trazer mais produtividade. Entendi, você traz produtividade. Aí, só para você ter uma ideia em números, a gente fez pílulas de treinamentos como essa, de 30 minutos, 30, 40 minutos de cursos. No começo foram só cursos online, podia ser presencial também. A gente fez turmas presenciais também, mas online e ao vivo. Porque tinha os instrutores para tirar as dúvidas, não eram EAD. Tá? E os instrutores, às vezes, eram próprios colaboradores que tinham mais conhecimento. Aí você dava gamification, RH, todo mundo sendo... Prontuário, pontinho, bonificação, prêmio, cria alguma coisa assim. Para quem está acompanhando aí, não precisa ser revolucionário, pensar na ciência do foguete, foguete que dá ré, não. Eu fiz parceria com a licenciadora desses produtos de exemplos que eu dei, né? Fiz a parceria com eles. Sabe quanto custou isso? 0. Pô, porque se tu ia usar mais o produto, né? Porque se a pessoa não entende, ela sabota, né? Fala, pô, isso aqui não serve, não funciona. Em 6 meses... Vamos trocar. Em 6 meses da universidade implementada com esses cursos dando, a gente aumentou em 3.000% a utilização das ferramentas que a gente tinha. Quais ferramentas que tinha de produtividade? Você acha que um gestor de uma área ia ficar feliz do cara ser mais produtivo, dele conseguir fazer as coisas mais rápido? Pô, ia dar um baita abraço, pô. Ficar feliz pra caramba. Então foi isso que a gente fez. O score, né, de prestação de serviço vai lá na lua, né? E aí, o NPS fora a experiência do colaborador com tudo isso, dele tá aprendendo num ambiente ali controlado, com soluções que ele achava que ele manjava muito quando ele chega na hora. E aí começam os feedbacks. Começou a crescer. A gente começou a usar isso também para fazer campanha de conscientização de cibersegurança, para que as pessoas também... Começa por... É conhecimento, aí você vai empurrando. Aí você escala, né? Sim. Olha, eu acho que a gente não vai dar sorte, né, fazendo simplesmente uma questão estatística aqui, mas eu vou te fazer a pergunta que é inevitável dentro do nosso contexto. A gente tá... aparentemente, né, vivendo uma transformação muito grande, que eu pessoalmente acho que não é uma evolução, né? Acho que não é nem comparar. Algumas pessoas comparam com o cloud computing e tal. Para mim, acho que cloud foi meio que uma evolução, ainda mais para quem viveu na rede Lantástica, não sei se você lembra, não sabe? Eu botava o disquetinho lá, já conectava, já era distribuída. Aqui o mundo, a internet nasceu distribuída, aí por uma eficiência muito grande de uma empresa, né, que é a Microsoft, a gente centralizou, mas graças a Deus a gente está voltando. E aí tá o da inteligência artificial generativa, né? Como é que você monitora isso? Que ações você já vê acontecendo? Pontos de descoberta aí que você já coloca na sua agenda como líder aí de tecnologia? O que você já põe na sua agenda assim, ó, daqui eu não posso ficar fora, daqui eu espero? Deve ter uma segmentação aí. Isso a gente já há alguns anos que a gente... esse assunto sempre está permeando a TI ali. E aí teve esse boom que a automação já estava, né? Aí entra a IA... Não, aí tem eu esqueci o termo agora, mas os que vieram, os antecessores disso, por exemplo, como machine learning, por exemplo. As IAs não generativas, né? Isso, exato.
que já é uma forma de se pensar desse jeito. Nossa, é muito legal, né? Então isso, como permeava sempre ali, então a gente sempre estava falando sobre isso. Quando deu esse boom, a gente entendeu que ninguém pode ficar fora disso, né? Então, é óbvio. Então você começa a criar sub-áreas, ou criar estruturas para isso, mas principalmente no modelo que a gente falou aqui bastante, que é o modelo de inovação e MVP. Por quê? Porque tudo está sendo experimentado ainda. Óbvio que é uma realidade, óbvio que na prática você tem tudo isso, só que você tem que colocar isso para trazer resultado para a empresa. Então, você começa a colocar isso na ponta do lápis, é igual quando apareceu ali a realidade aumentada, a realidade virtual, depois apareceu o metaverso. Que, teoricamente, não foi uma coisa que evoluiu positivamente. Esses estão aguardando, né? Mas o pico e a desilusão foi muito rápido. Foi muito rápido, porque todo mundo gritava que o metaverso ia ser, e acabou, continuou, ia ser até hoje. O metaverso, ele tá na segunda tentativa de surgir, né? A primeira foi o Second Life, lá atrás, com um game, agora aí veio o metaverso. É isso. Mas daqui a pouco volta de novo. Vai, com certeza. Mas enfim. Mas é uma situação que a gente tem que, obviamente, ir experimentando e ir capacitando, porque tem muitas aplicabilidades. A gente aplicou isso, eu já apliquei isso em diversos projetos, seja projeto, por exemplo, de básico do básico, que é um call center, né? Um projeto de comunicação, aí começa a projetos de mapeamento de geolocalização, para entender como que se comporta ferramentas de previsibilidade. Ou seja, então o uso da IA você já estava vivenciando ali em segmentos, né? Isso. Então, tomada de decisão por dados, a indústria usa muito. A indústria usa muito. Aí quando entra esse generativo que dá essa... Aí dá o susto. Dá o susto, aí né? Dá o susto. Mas é fundamental e a gente começou a fazer isso logo no início, quando pintou, mas sempre no modelo de MVP. E, obviamente, tinha MVPs que não davam tão certo, mas tinha os que davam certo. E aí você tinha a questão da escalabilidade, o monitoramento disso depois. Então, é muito importante. Quando a gente pega alguns temas, né? E é normal, né? A gente não pode... por mais que a gente não tem como inferir, obrigar, as pessoas vão saber, mas... Numa transformação digital, tem pelo menos 8 temas ali. Tem as pessoas, a parte de mindset, aí tem Data Analytics, tem cibersegurança, tem Cloud Computing, tem toda a parte de organização, tem a parte de IA, né, automação. Sim. Eu devo estar esquecendo mais algum, mas com certeza mais um ou dois tem ali. A parte de marketing, comunicação, né, que está no mundo digital. Essa educação do IA, mesmo que ela mude, as empresas já têm que ir investindo para não ficar fora do game? Porque na verdade o que acontece? Aquela história, ou você faz... É importante você ter as pessoas especialistas dentro do teu time, sim, para você ser... Ou você vai ser o cara que vai conduzir, ou você vai ser o quality daquilo que está acontecendo. E ter os parceiros também, que são especializados nisso. Eu trabalhei numa indústria de alimentos, meu core, a indústria de alimentos é alimento, não é a TI por si só. Então eu tenho que trazer os parceiros adequados para que a gente possa construir junto ali, porque eu não tenho especialidade nisso. Sim, e eu tenho empresas de que alimentos, só mexem com isso. Questões de embalagem, qualidade do produto, né? É isso aí. Imagina onde não vai uma questão de uso da IA generativa, né? Ou IA mesmo no modelos de machine learning, análise de padrões, né? Exato. E aí que você começa a entender a aplicabilidade disso de uma forma mais rápida, porque você tem um cara que é especialista. E aí a TI é um enabler, né? Um habilitador de ser o mordomo, né? Que a gente fala... Para a empresa inteira. Para a empresa inteira. É isso aí. E sim, as empresas têm que se habilitar muito nesse quesito, entender o conceito, entender por trás como funciona, não é para ser especialista, mas entender o benefício que aquilo pode trazer. De olho aberto ali. Porque isso vai... Cara, o tempo inteiro está se transformando. A TI é isso. O tempo inteiro você está se transformando. O tempo inteiro tem alguma coisa nova aparecendo. É o nosso papel. E esse tempo cada vez é mais seduzido entre eles, né? É bem curioso. Você falou uma coisa legal. Parece o chip, né? Que fala cada tantos anos você reduz pela metade o nosso. Era, né? É a era, né? A gente tinha a era de produto, por exemplo, que até o slide nas apresentações que eu faço, eu falo um pouco sobre isso. A era de produto, o que era? Era a era de criação de um produto. O produto demorava, às vezes, 5, 10 anos para ser remodelado. O exemplo, Kodak.
né? Questão de máquina fotográfica de filme para máquina digital. Isso era A um exemplo. música também, né? A questão dos MP3, Os tocadores, CDs, né? fitas, isso era a era dos produtos. Depois começou a vir outras eras, a era da economia, aí veio recentemente a era da experiência, e aí a gente coloca no pagode isso aí o quê? Por exemplo, a Disney. Pô, a Disney é um produto, entre aspas, é uma experiência. Então, o quanto demorava para que a era da experiência mudasse as suas experiências? Era 6 meses. Tinha uma coisa nova ali, né? No caso, é curioso, você fala da Disney, eu tive a oportunidade de ir em tempos diferentes, pô, tinha umas atrações que eu falava, quando os caras vão tirar isso aí? Tem 50 anos. É que nem todo mundo viveu a experiência ainda. Exato. Agora, vê de quanto tem. Legal isso aí que você Mas sempre, todo ano, eles têm experiência nova. Por quê? Não quer dizer que tirou então, a cada 6 meses, um ano, vem um produto novo lá. Hoje, nós estamos na era do quê? Na era da transformação digital. A era da informação, isso é o tempo inteiro. O meu sócio, há mais ou menos 5 anos atrás, a gente estava debatendo sobre isso, a gente tinha uma timeline desde a Revolução Industrial, o tempo que você ficava no alvo e tal. Aí veio o boom da internet, 98, aquele pau. Aí ele falou isso, aí eu guardei e a gente vê, né? E eu juro, assim, não estava escrito em nenhum lugar, assim, na época. Era o hiperdigital. A gente está no hiperdigital. E não é que a experiência que a gente falou ficou... Acho que... Desculpa até fechar o contexto. Eu vejo que alguns gestores, eles erram em pensar as coisas de forma atômica. Não sei, eu falei, Service Center Architecture. Putz, isso daí é lá para frente. Aí não fez. Não, nós precisamos organizar nossas bases de dados, criar era o Master Data Management, MDM. Nossa. Não, isso aí vai para depois. Não, olha só, a gente precisa começar a organizar aqui nossa parte de segurança. A gente vai ver, e daí vai deixando. Porque, ok, às vezes a gente não tem como, tem restrição, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. O problema é que hoje, cara, quem não foi fazendo, o cara tem que rever tudo isso daqui de uma vez só. Esquece. É um caos. Porrada, cara. É um caos. É porrada. E aí, reza. Esse hiperdigital vai pegar muita gente aí? Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso pode ter certeza absoluta, e eu passei por um cenário parecido do que você disse, só que eu tive a sorte de estar numa empresa que acreditava e falava assim, não, vamos tentar fazer. Bancou. Óbvio, ninguém tem... pessoas, tempo e dinheiro sobrando. Isso aí é ilusão. Então, a gente fez com o que era disponível, mas que era incrível. Que já dava uma baita... Que já dava uma... Tanto é que com o passar dos anos, a arquitetura toda, ela estava estável, e aí para você fazer uma transformação, uma mudança e tal, era muito mais controlado. Você vê as empresas hoje com a arquitetura da década de 90. Aí o cara quer fazer uma mudança para ficar mais próximo do cliente, engajamento, API, esquece, não faz, Reza, muito ruim. Cara. Por isso a importância... Bota um broker no meio e ignora. Por isso a importância hoje das empresas terem estrutura dentro da TI, a sub-área de arquitetura. Sim. É fundamental. A gente até falou hoje, né? Eu falo para todo mundo, né? Quem estiver começando, cara, estuda em arquitetura. Se você pegar a rota... Não é uma carreira que em 3 anos você surge, né? É uma carreira que leva uns 10 anos aí para você ficar bom. Sim. Só que depois a sua empregabilidade é 100%. Você escolhe onde vai trabalhar, né? É isso aí. É exatamente isso. Boa. Mas, excelente. Acho que a gente cobriu bastante. O inteligência artificial fica aqui. Apareceu ali, você não viu, pô? Apareceu. Foi ali uma hora que piscou. Rapidinho. Deu uma bug aqui, Então, assim, cara, queria te agradecer muito. Para quem tá em casa, eu tô olhando aqui, a gente já teve dar umas 2 horas aqui conversando. Esse é um tipo de papo que, dado, né, suas experiências, me deixa muito feliz. A gente até organizando, né? Tem um co-host aqui comigo também, porque para dar novos horizontes, né? Acho que às vezes eu falei, já estamos no 20º episódio aí, daqui a pouco o pessoal falou, pô, lá vai ele com aquela pergunta de novo, né? Porque todo mundo tem um espectro, uma visão, mas assim, me deixou muito feliz, principalmente a parte onde você ressaltou essa importância da comunicação e das comunidades, né? Que é algo que você traz para sua vida aí. Acho que é uma coisa que me adicionou aí, cara. Queria te agradecer. Não vi o tempo passar, pessoalmente. Verdade, né? Isso foi então, a melhor. Isso é legal. E aí, assim, o pessoal que quiser te encontrar, quiser participar da confraria, quiser conhecer um pouco mais, dá uma dica aí, como é que o pessoal
pode te encontrar? Primeiro de tudo, agradecer. Quando o papo voa desse jeito aqui, é sinal de que foi muito bom e eu senti isso. Então a gente está aqui há 2 horas e o negócio ter fluído desse jeito parece que e ficaria mais umas 2, 10, 20 horas aqui, né? Se Porque deixar, eu fico. é gostoso, é bom demais. Então agradecer pelo convite, super gostoso. Estou à disposição sempre para o que vocês precisarem aqui. Se quiser combinar da gente fazer mais alguma coisa, trazer algum convidado novo aqui. Eu vi que você vai ter convidados aí que são amigos meus, que vão vir para cá. Então vou acompanhar de perto. Leandro Roldão. Estou em todas as redes sociais, mas ali LinkedIn, se você digitar lá Leandro Roldão, tanto no Instagram também, vocês me encontram. Através do meu LinkedIn e do meu Instagram, vocês encontram também a confraria, que é a Confraria Tech Leaders. Fico super à disposição de vocês aqui, do público de casa também. Estou à disposição no que vocês precisarem. Contem comigo, contem com as minhas redes ali. E quero vir mais vezes aqui visitar vocês. Legal, foi um prazer. Boa. Galera, então, agradecimento novamente aí pro Leandro. Muitas dicas aí, pontos de vista bem interessantes aí, como a gente sempre debate. Profissional que de fato já passou em diversas indústrias, tem aí 25 anos de carreira, já passou por acertos e erros, e aí consegue compartilhar bastante coisa legal aí de competências técnicas, comportamentais, atitude, experiência. Esse aí é o propósito aí do Movencast. Espero que vocês gostem e aguarde aí o próximo episódio, que esse foi muito legal. Tchau, tchau. Boa. Valeu, gente.